Olá pessoal, Diário de uma Guerreira hoje, eu voltando do meu dia a dia de entrevista. E mostrando para vocês um pouquinho de como o Aikido me ajuda no meu trabalho e como me ajuda bastante mesmo. Ontem eu tinha que ter ido pro treino e não fui pro treino e me senti culpada depois. Eu tinha me programado aí pro treino ontem, peguei, sábado fui treinar, foi tudo bem, voltei energizada do treino. Aí eu falei, não, domingo eu vou treinar. Voltei sem dor no corpo, voltei bem. Aí eu peguei, arrumei minha mochila, tudo para ir domingo treinar. Tudo arrumadinho, né? Coloquei o meu telefone para despertar às 7 horas, 7h15. Aí o que eu fiz? Aí começou a autossabotagem. 6h05 eu falei, eu acho que eu não vou. 6h05. A hora que eu levantei 6h05 eu falei, eu acho que eu não vou hoje, eu tô sentindo uma preguiça. É assim que começa a autossabotagem, né? É assim que começa. Eu acho que eu não vou hoje, sabe? Eu acho que, acho que eu vou dia de semana. Aí desliguei o telefone, desliguei o despertador. Conclusão, não fui treinar ontem. Aí a hora que eu acordei, já era 11h05, aí eu me senti culpada. Falei, pronto. Me sabotei, não fui treinar, me senti culpada. Me senti culpada o dia inteiro. E aí tô me sentindo culpada até agora. Gente, eu vou falar uma coisa, a gente se sabota, né? É claro que eu me sabotei, né? É preguiça, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? A gente faz isso, né? A gente se auto-sabota, né? Eu tinha que ter ido treinar, porque assim, a gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter disciplina nas coisas na vida. Se a gente não tiver disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. O meu pai falou isso pra mim essa semana. Eu sei que vocês vão dar risada, tá? Eu vou contar o que meu pai falou pra mim. Parece criança, né? A minha irmã ganhou uma caixa de chocolate idêntica à minha, né? Porque assim, na minha casa tem que ser tudo igual, né? Não dá pra dividir nada, eu com a minha irmã. Porque eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu como tudo de uma vez. Eu não sigo regras. A minha irmã segue regras. Então o que aconteceu? A minha caixa de chocolate não durou um dia. Eu comi tudo, a dela durou uma semana. Bom, a minha não durou um dia e eu fiquei com vontade de comer a dela. Aí eu queria comer a dela, entendeu? Aí eu pedi para ela me dar uns chocolates da caixa dela. Aí, claro, aí meu pai falou, não, você não pode, você não teve disciplina. Agora você tem que arcar com a sua falta de disciplina, entendeu? Ela é sistemática e ela teve disciplina. A gente tem que arcar com a falta de disciplina da gente, entende? É isso, né? Cada um tem que arcar com a sua falta de disciplina e com a sua autossabotagem. Bom, esse chocolate todo que eu comi são os quilos a mais da balança que eu vou me ferrar e vou ter que perder. Eu não tenho disciplina, tá? Eu sempre fui assim. Aí eu virei pro meu pai e falei o seguinte, pai, é o seguinte, se eu ficar guardando esse chocolate, eu penso assim mesmo, né? Se eu cair morta aí
esse bombom vai ficar aí e alguém vai comer, entende? Então eu vou comer. Eu quero comer. Mas aí é isso. Eu penso assim mesmo, né? Eu aproveito as coisas no limite. Eu sempre fui assim, né? E esse problema da autossabotagem é complicado mesmo, né? Eu sei que é complicado isso. Existem coisas que são do nosso temperamento, né? A gente é assim, a gente tem um temperamento assim, e a gente praticando o autoconhecimento, a gente vai entender porque a gente é assim. Eu sempre fui assim, né? Eu já era assim na minha infância. A minha irmã guardava os doces dela, os chocolates dela, e eu não tinha consciência, né? Eu nunca guardei os meus, eu comia tudo de uma vez. E eu não tinha um conceito ético, eu pegava os dela, né? Não era uma coisa correta, eu sei disso. Eu tenho essa consciência hoje, mas quando eu era pequena eu não tinha essa consciência, né? Eu carrego essa culpa. Eu carrego essa culpa. Eu não faço mais isso, né? Eu não faço mais isso. Quando eu como alguma coisa dela, eu falo que eu comi e eu devolvo. Eu devolvo, né? Nós não somos perfeitos, né, gente? Essa semana, eu tenho falado muito, tô contando as coisas, né? Do meu passado no Aikido. E retomo muito lá na... Eu falo bastante do machismo aqui no meu canal. Falo muito dos meus amigos, dos meus relacionamentos no Aikido. Eu tenho poucos amigos no Aikido. Eu não participo do WhatsApp, de grupos de WhatsApp nas artes marciais e no meu dojo. Se eu participar do WhatsApp, de grupo de WhatsApp no meu dojo, vai dar pau. Eu não participo, eu não entro, não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque vai dar treta. Vai dar treta, eu já ouvi uns negócios lá, entendeu? Eu acho que se tem um cara lá que fica mandando vídeo pornográfico, né? Um grupo de Aikido, eu acho isso um absurdo, acho isso um desrespeito com o Aikido, acho isso um desrespeito com as mulheres, né? Do Aikido. Se o cara quer mandar vídeo pornográfico, não é em grupos de Aikido, né? Eu não gosto. Se eu tiver no grupo, eu me pronuncio. Então eu não participo. Eu não participo. Eu não participo porque senão dá treta. Entende? Então eu prefiro não participar. Eu não participo. Agora, vira e mexe. Tem pessoas que me convidam para participar de grupo de WhatsApp de artes marciais. Tem uma pessoa que está sempre me chamando, entende? Ele pegou meu número de WhatsApp, que eu participei, que eu passei, entendeu? O número uma vez, porque ele pediu e eu achei que era legal participar, aí eu dei. Fiz a besteira de dar. Bom, aí ele fica me colocando no grupo e eu fico saindo, entende? Aí eu coloco que é spam para ele parar de ficar me colocando lá, porque eu não quero participar. Eu não quero, né? Porque eu sei que vai dar treta. E dá treta, né? Eu sou esquentada, entendeu? Eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto de homem de nível baixo, com coisa pornográfica, entendeu? Homem que fala palavrão, homem que manda coisa pornográfica, homem que bebe, entendeu? Homem de nível baixo, eu não gosto, tá fora, entendeu? Não gosto, entendeu? Não dá.
Homem estilo Steve Seagal é classe Z. Não é classe C não, é classe Z, entendeu? Não dá, né? Não dá. Dá pra treinar, entendeu? Pra treinar dá, ficar lá no treino, né? Então vamos voltar lá. Falando de Steve Seagal, eu vou lembrar lá. Eu vou voltar no... lembrei. Eu lembrei do dojo daquele grupo do Sheehan Larry. Gente, é que assim, quando eu me lembro do Steve Seagal, eu lembro daquele dojo do professor do Sheehan Larry. Não tem, é inevitável, entendeu? Eu associo porque eles eram fãs incondicionais do Sheehan Larry. Bom, todos eles lá bebiam, né? Falavam mal de mulher. Eram uns caras nível Z. Deu no que deu, né? Bom, deixa eu contar pra vocês o que o professor fazia. Por que eu fui ficando com raiva dele, do professor. Não foi uma coisinha que começou... Por isso que eu quero contar, assim, entendeu? Não é vingança, não é provocação, não é nada. Eu quero contar porque eu tenho a impressão que muitas mulheres passam por isso em dojos de Aikido e de artes marciais, né? Ele fazia o seguinte, eu comecei a me irritar muito com ele, porque ele ficava me provocando o tempo todo, né? Ele me provocava mesmo e eu considerava uma provocação. A ponto de eu não conseguia vê-lo como um sensei. Ele se colocava como igual, né? De igual para igual comigo. Eu até sentia que ele estava competindo comigo, tá? Eu não sei o que ele tinha comigo. Eu desconfio que ele tinha comigo, né? Eu tenho certeza. Bom, ele fazia o seguinte, eu lembro uma vez, numa aula, que ele sabia que eu praticava capoeira, né? Antes de entrar no dojo dele, eu me comuniquei com ele bastante por e-mail, porque eu queria entender, né? O trabalho que ele fazia, né? O Aikido que ele praticava. Eu queria saber sobre o dojo dele, né? Então eu me comuniquei bastante com ele por e-mail, sem conhecê-lo, eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele pessoalmente. Então eu fiquei acho que um mês e pouco me comunicando por e-mail com ele. E eu falei pra ele que eu praticava capoeira. Eu tinha praticado capoeira, estava parada, mas eu tinha praticado muitos anos de capoeira, né? E aí ele sabia que eu, né, praticava capoeira. Eu lembro até que ele chegou a falar, tão legal, se você pratica capoeira vai ser bom, né, vai ajudar no Aikido. Eu tinha uma comunicação boa com ele por e-mail era bom. Eu me comunicava mais com ele por e-mail do que pessoalmente. Pessoalmente eu não me comunicava com ele, tá? Eu não tinha um bom... Eu não gostava, eu não tinha contato com ele, tá? Né? Já falei que eu mantinha um distanciamento dele, porque eu não gostava dele, né? Já disse. E eu lembro que uma vez, eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro disso porque eu marquei alguns momentos, né? De irritação. Era uma bobeirinha, né? Mas eu achei estranho, tinha umas situações estranhas assim, né? A gente estava na aula, né? No treino. E eu tava com o pessoal faixa branca, né? Porque entraram um pessoal legal, um pessoal faixa branca junto comigo. E ele separava os alunos, né? Ele separava os faixas brancas dos faixas mais avançadas, né? Era legal, ele tinha uma didática interessante, assim, né? Ele era um bom professor, tecnicamente, né? Acho que tecnicamente ele era um professor bom, tá bom. Então ele tinha separado. Então a gente estava esperando ele dar a técnica pra gente. Eu me lembro muito bem disso. Eu consigo até ver a imagem dele, né? E a gente estava num canto, né? Sentado. E ele estava com um grupo, né? De mais avançados, dando uma técnica lá pro outro lado do tatame. E a gente estava no outro canto.
eu estava com esses colegas menos avançados. Eu, se não me engano, estava com aquele colega de 15 anos. Ele estava do meu lado, porque a gente conversava bastante, né? Eu gostava bastante desse menino, do menino. E o menino sabia que eu tinha feito capoeira, que eu fazia capoeira, eu tinha envolvimento com a capoeira, né? E num determinado momento, o menino falou assim, olha lá, o professor está fazendo ginga de capoeira, né? Eu olhei, tava esse professor, esse daí, tentando fazer uma ginga de capoeira. Ele não sabia fazer capoeira, claro. Uma coisa estranha que não era capoeira. Ele estava tentando fazer uma ginga de capoeira, mas assim, era uma gozação, tá? Ele me pareceu, ele não estava fazendo uma ginga, tentando fazer uma ginga de capoeira com seriedade. Ele estava gozando da capoeira, tá? Porque eu vi isso com clareza, porque ele estava rindo e fingindo que estava fazendo capoeira, né? Eu considerei isso uma provocação a mim, tá? Porque ele sabia que eu fazia capoeira, ele estava daquele lado, gozando da capoeira, porque eu me lembro, ele estava dando risadinhas e ridículo, fazendo uma coisa ridícula que não era capoeira, não era ginga da capoeira, né? E dando risadinhas e olhando pra mim, né? Porque eu vi ele olhando pra mim. É claro que eu fingi que eu não estava vendo, porque ele queria chamar minha atenção, né? Eu percebi que ele queria chamar minha atenção. Então, aí eu falei pro menino, eu falei, ai, ele é ridículo. Isso não é ginga de capoeira. Ele não sabe fazer capoeira. Ele está desrespeitando a capoeira. Eu falei pro menino isso. E já me irritei. Me irritei com a postura dele. Ele costumava fazer isso, tá? Com as outras artes marciais. Ele costumava fazer isso. Inclusive, ele costumava falar mal do Aikido clássico, abertamente na aula dele. Eu não gostava. Sempre achei uma postura, não só ele como os outros. Os alunos também falavam mal do Aikido clássico. Todos eles falavam mal do Aikido clássico. E ele também, né? Uma coisa que eu considero antiética. Postura antiética, né? Então isso tudo foi me irritando bastante nele. Foi me criando uma raiva, né? Eu não me lembro se ele já tinha aprontado. Eu não me lembro nessa ocasião. Eu acho que não, acho que ele não tinha aprontado ainda. Não me lembro, tá? Mas isso foi me irritando. Aí, numa outra ocasião, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a treinar lá em 2014. Acho que foi em outubro. Não sei se foi outubro ou novembro, acho que foi outubro. Aí eu torci o meu pulso, porque eles eram ogros, né? Eles não sabiam controlar, harmonizar a energia deles com do outro, né? Eles eram muito ogros, tanto é que teve um que torceu o dedo lá, quebrou o dedo. Teve um que quebrou o dedo. Olha, e ele quebrou o dedo pelo seguinte, não foi nem por causa do treino. Foi pelo seguinte, o cara enroscou o dedo dentro do kimono do outro, né? E na hora que ele foi fazer a técnica, o dedo ficou junto, torceu dentro do kimono. Então ele quebrou o dedo. Pra vocês verem a falta de cuidado que eles tinham com eles mesmos. Eles não tinham cuidado com eles, né, no treino. Eles não tinham. E o cara era bem graduado já, né? Então assim, você percebia que não existia. Aí eu torci o pulso. Eu demorei pra ver que eu estava com o pulso torcido, né? Porque eu fui pro treino, aí eu dormi. E quando eu tava dormindo, eu comecei a sentir dor no meu pulso. Muita dor, né?
Aí eu levantei, sentindo dor, aí eu fui no ortopedista. Aí o ortopedista falou que eu tinha torcido meu pulso, que eu ia ter que engessar. Aí eu fiquei super mal, fiquei em crise, porque eu estava no auge do Aikido. Ele falou que eu ia ter que parar por alguns meses, acho que por um mês, uma coisa assim, uns 2 meses, acho que 3. E aí eu engessei em março, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu voltei, ficou todo mundo achando estranho. Nossa, você voltou? Quanto tempo? Todo mundo sabia que eu tinha engessado o braço, porque eu fui lá com o braço engessado em dezembro, né? Eu fui lá, assisti a última aula do ano, né? Eu lembro até que eu desejei Feliz Natal para eles, porque eu gostava muito do dojo, sabe? Eu gostava muito do dojo e eu gostava muito do pessoal, né? Por isso que quando ele me mandou embora eu fiquei muito mal, porque eu gostava bastante do dojo, embora tivesse coisas que eu não gostasse, mas eu não entendia, né? Eu ainda achava que eu gostava bastante do dojo. Eu queria ficar, né? Então eu fui. Até ali eu queria ficar porque não tinha acontecido nada. Nada de ruim. Tava num momento bom ainda, né? Eu tinha começado e eu assim criava expectativas muito altas de lá. Eu criava expectativas, eu criei expectativas muito grandes, muito altas do dojo deles, né? Eu conversava com algumas pessoas e eu achava que eu poderia desenvolver uma amizade com aquelas pessoas, né? Eu via perspectivas, né? Em algumas pessoas lá. E embora eu percebesse que eles eram estranhos, eram pessoas bem difíceis e pessoas bem machistas, eu percebia, mas eu achava que podia ter alguém lá que se salvasse, entendeu? Que era um começo, né? Eu tinha entrado lá há pouco tempo. Aí eu fui me despedir dele no Natal, porque assim, né? Tinha acabado a aula, ele agradeceu a minha presença, foi super atencioso comigo, né? Veio me receber. Ele veio se despedir de mim no Natal, me desejava um Natal. Ele foi estranho comigo. Ele fez uma coisa estranha, nada grave, mas ele fez uma coisa estranha que me fez dar um clique. Deu um clique. Eu me afastei. Talvez ele tenha percebido que eu não gostei, né? Eu fiquei um pouco surpresa, mas eu tive um clique. Eu tô contando isso porque as mulheres têm que entender que as coisas às vezes você capta, mas às vezes você ignora. No momento que ele se despediu de mim no Natal e fez algo, ele fez uma coisa estranha. Nada grave, mas ele se aproximou demais. Para mim ele se aproximou demais, né? Naquele momento deu um clique. Eu percebi que tinha uma coisa estranha. Então, voltando, aí o que aconteceu foi o seguinte, ele não foi nada grave, mas ele teve uma atitude estranha. Quando eu voltei para a aula, passou as férias, tal. Eu fazia eu trabalhava com história da cidade e eu sempre procurei tentar interagir com o grupo, né? Eu tentei, né, criar um relacionamento bom com o grupo e com ele, porque eu percebia uma dificuldade de me comunicar com ele, né? Eu não gostava dele e eu me sentia culpada por isso.
A gente, quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não deve se sentir culpado por isso, né? Tem uma razão de ser. A gente tem que talvez entender que deve ter uma razão de ser isso. E com o tempo eu fui entendendo porque eu não gostava dele, né? Mas eu naquele momento não entendia, não tinha esse autoconhecimento, esse entendimento e esse amadurecimento que eu tenho hoje, né? Eu achava que eu tinha que ter um relacionamento bom com ele porque eu queria as técnicas. E para eu ter as técnicas eu tinha que ter um relacionamento no mínimo civilizado com ele. Então eu fazia o seguinte, eu tentava convidá-los para as exposições que eu fazia, tentava convidá-los para conhecer a história da cidade, né? Já que eles atuavam na cidade e eu fazia isso. Mas eles nunca tiveram interesse e realmente não tinham mesmo. Porque na verdade eles nunca gostaram de mim. Isso era uma coisa muito clara e realmente depois ficou claro, muito claro, né? Às vezes a gente não quer ver as coisas, mas as coisas são muito claras, né? Quando eu voltei para a aula, eu senti um ambiente estranho quando eu voltei. Mas tudo bem, eu voltei. E na primeira aula que eu voltei, ele virou para mim e falou o seguinte, que eu ia ter que começar do zero. E ele me colocou para treinar com bem iniciantes. Mas eu já tinha treinado uns 2 meses antes de parar. E eu já estava, tudo bem, eu tinha parado um tempo, mas eu não era iniciante, né? E para mim foi desmotivador ele colocar para treinar com faixas brancas e bem iniciantes, como se eu fosse uma folha em branco e não tivesse treinado nada. Foi muito desmotivador para mim. Quando ele falou para mim que eu ia começar do zero, eu, rebelde, questionadora, como sempre fui e sou, falei no meio de todo mundo. Por quê? Questionei ele. Falei para ele, por quê? Por que eu vou começar do zero? Eu vi que ele não gostou. Ele olhou para mim com uma cara feia na frente de todo mundo e virou e falou assim, por que você ficou muito tempo sem vir? Aí eu já não gostei. Eu não gostei porque aquilo para mim foi um balde de água fria, né? Foi um balde de água fria. Eu já comecei a entender, na verdade, não era possível mais eu ficar ali naquele grupo, né? A partir do momento do que aconteceu, do que eu percebi no Natal, não era possível mais eu ficar naquele grupo, né? Não era mais possível ficar no grupo. Mas eu ignorei, né? Eu ignorei e falei, não, né? A impressão, tudo essa impressão. Um homem rejeitado, gente, ele realmente fica um homem machista, rejeitado. Um professor de Aikido, de arte marcial, que se acha grande coisa e que as mulheres sempre botaram no pedestal e que ficam mimando e que acham que ele é o máximo, porque assim, pelo que eu entendi, tinha mulheres que iam lá por causa dele, entendeu? Ficavam lá babando o ovo nele, né? Achando que ele era o máximo. Então assim, o cara estava acostumado, sei lá, entendeu? Aí ele se depara com uma mulher que não tá nem aí pra ele, então ele assim rejeita. Ele imagina que deve ter sido duro pra ele, né? Na verdade foi isso. Então eu comecei a perceber que as coisas estavam complicadas e que começaram a me incomodar. Foi assim, aí teve uma vez, aí as coisas começaram a ficar muito complicadas, né? Já mais pro fim, eu fui treinar com a menina. A menina é uma ogra, né? Uma ogra, né? Tava sempre que falava, tinha um discurso aparentemente feminista, mas estava sempre do lado dos homens, né? O professor puxava o saco do professor. Eu confiei nela, né?
e ela se colocou do lado dele, nunca falava nada, ele desrespeitava as mulheres lá, falava coisas absurdas. Uma vez teve um assassinato de uma mulher, a moça, ele levava, sabe, quando acontecia coisas assim, que envolviam homens marciais, né, assassinato. Uma vez teve um assassinato, um cara que praticava Muay Thai, assassinou a namorada, usando Muay Thai. Aí ele pegou e falou assim, tá vendo? Se ela praticasse arte marcial, ela poderia ter se salvado. Bom, legal isso que ele falou. Tá bom. Mas aí ele virou, em seguida, ele pega e vira e fala assim, nós que praticamos artes marciais, a gente está sujeito a perder a cabeça e uma hora fazer isso. Quer dizer, é um absurdo ele falar isso. Ele justificou a ação do sujeito. Um absurdo, né? Ele justificou a ação do assassino. Quer dizer, absurdo o professor de arte marcial falar um negócio desse. Eu achei o fim do mundo. Então eu resolvi criar um grupo. Foi quando eu criei o Mulheres do Aikido, eu não ia ficar batendo boca com ele no grupo. Então no meu grupo eu atacava as coisas que ele falava. Eu estava fora do dojo dele. Eu sou livre para colocar as minhas opiniões. Então fora eu atacava. Ele estava no meu grupo, eu fiz questão de colocá-lo no grupo para ele saber a minha opinião, né? Então eram coisas absurdas, que devem acontecer aos montes no mundo marcial, né? Devem acontecer aos montes. Que era aluno dele, né? Aluno, assistente dele, inclusive, ele não se meteria com a moça, com certeza, né? A moça, uma vez, foi treinar comigo. Estou contando isso porque eu não estou falando nomes, eu estou citando situações que com certeza várias mulheres devem passar. Tô falando que eu passei, que foi me enchendo o saco e que me foi fazendo com que eu visse que esse dojo não pratica Aikido e não serve. Não sabe o que é Aikido, as pessoas não sabem o que é Aikido. É um emaranhado de técnicas, as pessoas praticam um monte de técnicas. E tudo bem. Eles chamam de defesa pessoal. Pode ser defesa pessoal, mas que não tem a filosofia do Aikido. Pelo menos eu nunca vi discutirem filosofia e terem filosofia do Aikido lá.